É a vez de recebermos em palco Vasco Souza, Channel Account Manager da ArcServe, com o tema Cisnes Negros. Podemos estar preparados? Ok, muito bom dia a todos. Eu acabei de me aperceber que cometi aqui uma imprudência, pus aqui um trava-línguas no título. Vamos ver se eu consigo dizer cisnes negros sem me enrolar, mas pronto. Ora, muito obrigado pelo convite à IT Security. É um prazer estar aqui uma vez mais. Hoje vou falar um bocadinho sobre cisnes negros, que todos nós já ouvimos falar. Ora, o termo cisne negro, apesar de ter sido popularizado mais recentemente, em 2007, por o senhor Nassim Nicholas Taleb, num livro intitulado Cisnes Negros, basicamente quer dizer o quê? São acontecimentos de grande magnitude, imprevisíveis e com consequências potencialmente catastróficas. Há também uma coisa que é característica dos cisnes negros, que é o facto de, apesar de eles serem imprevisíveis, depois de acontecerem, há muita gente que dizia, bem, estava-se mesmo a ver, isto era perfeitamente previsível, estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. Portanto, é por isso que eu venho aqui hoje falar disso antes que aconteça. O termo ficou popularizado agora mais recentemente, mas já remonta aos finais do século XVII. Só para dar aqui um enquadramento porque é que falamos em cisnes negros. Então o que é que acontecia? Na Europa, não é? Que na altura era ainda o centro, o foco do mundo, só havia cisnes brancos. E então a ideia era, e a forma como ainda hoje funciona a mente humana era, a cada novo avistamento de um cisne branco, reforça a minha ideia de que os cisnes negros não existem. Apesar de, para contrariar isto, basta-me ver um cisne negro para mandar por baixo os milhões de cisnes brancos que nós vimos até agora. Portanto, isto é também um bocadinho a forma como opera a nossa mente. Portanto, não é para eu ver mais um cisne branco que não existem cisnes negros. E então, no século XVII, finalmente foi avistado um cisne negro na Austrália, não é? Portanto, bastou esse único avistamento para deitar por baixo toda uma teoria de que os cisnes negros não passavam de lendas. Portanto, isto um bocadinho para ilustrar a fragilidade do nosso pensamento e que isto é perfeitamente aplicável também, agora fazendo aqui um bocadinho a transição, ao mundo das tecnologias de informação. Portanto, se tudo correu bem até aqui, porque é que eu me hei de estar a preparar para uma coisa que não existe? E, portanto, hoje, em 2024, eu venho aqui falar sobre alguns cisnes negros que existem e que não é pelo facto de nós ainda não os termos experienciado que eles não poderão vir a acontecer. E, portanto, vou dar aqui alguns exemplos. A ideia é que no próximo ano possam vir para aqui outros palestrantes a falar sobre os cisnes negros depois deles terem acontecido, não é? Portanto, já tem aqui matéria para alguns outros temas do próximo ano. Muito bem, então, cisnes negros falando em aplicações SaaS. Um número, 85% dos utilizadores já tentaram fazer recuperação de dados em aplicações SaaS. Desses 85%, apenas 15% foram bem-sucedidos em conseguir recuperar todos esses dados. Portanto, há aqui um gap bastante grande de 70% que não o conseguiram fazer. E, portanto, passamos daqui para um primeiro cisne negro. Então, um colaborador que estava um bocado chateado com a sua organização e que estava a prestar serviço numa outra organização, resolveu vingar-se e, pura e simplesmente, apagou 1.200 contas do Microsoft 365. Portanto, todos os dados de 1.200 utilizadores foram, digamos assim, deitados ao caixote do lixo. 2 dias de paragem completa da organização e meses para fazerem a recuperação desses dados.
Eu deixo aqui em baixo os links para as fontes diretas, portanto isto são notícias públicas. Cisne negro número 2. Um erro humano numa política apagou o Teams chat de uma organização tão conhecida como a KPMG. Queríamos fazer uma alteração de uma política para uma única conta, fizemos um erro, apagou permanentemente o histórico para toda a organização. 145 mil utilizadores. Cisne negro número 3. Um atacante, nation state, faz um ataque a um ambiente híbrido. Eu vou falar um bocadinho mais sobre estes ambientes híbridos daqui para a frente. Ou seja, consegue comprometer a organização através da AD on-prem, realiza um movimento lateral para o antigo Azure AD, hoje Entra ID, e apaga todos os dados no Azure. Cisne negro número 4 e último. Este um bocadinho trágico-cómico. Os administradores de uma determinada organização fizeram um erro, enganaram-se e bloquearam o acesso de todos os admins daquele tenant ao 365. Dois problemas: não conseguem sequer abrir um ticket de suporte na Microsoft, e então vieram para as questões no site da Microsoft perguntar como é que eu posso abrir uma incidência, uma vez que estamos todos bloqueados do lado de fora, não temos sequer um user que possa abrir um ticket junto de vocês. Criar tudo novo, um novo tenant, ou ligar para o número geral. Pronto, isto são alguns exemplos que nós percebemos, pronto, e este último então, quer dizer, um bocadinho por absurdo, mas quer dizer, mas isto pode acontecer, e gostava que pensássemos um bocadinho acerca destes, e de, quer dizer, fazendo aqui um bocadinho a ponte, há muitas razões para haver perda de dados. Portanto, pode haver, lá está o erro humano, seja acidental, encerrar uma conta que afinal não deveríamos apagar, a ação maliciosa tanto interna como externa, portanto atacantes, ou mesmo como aqueles que aqui há umas semanas até estavam a tentar andar de avião e não conseguiram, third parties que afetam serviços prestados por outras organizações, não é? E, portanto, também isso pode afetar e levar aqui a um downtime e a perda de dados. Gostava de falar agora também um pouco sobre aquilo que está um bocadinho abaixo disto, ou seja, se os dados que nós guardamos, por exemplo, no 365 são importantes, e acho que todos nós valorizamos e percebemos o valor que esses dados têm para as nossas organizações, existe aqui uma parte um bocadinho mais oculta, que é aquilo que controla o Microsoft 365 e os seus serviços, que é lá está o Entra ID. As contas de Entra ID são 50 vezes mais vulneráveis, isto informações da própria Microsoft, mais propensas a sofrerem ataques do que as contas ditas de consumer. Então o que é que isto nos diz? Diz-nos que ataques por a password são 4.000 por segundo, o que, fazendo aqui umas contas rápidas, dá aqui uma métrica de 345 milhões por dia, o que no universo de todas as contas de Microsoft 365 dá 62% de todas as contas Microsoft 365 sofrem ataques diários. Portanto, por extrapolação, dentro das vossas organizações, 2/3 das contas, pelo menos, sofrem uma tentativa de ataque em termos de roubo de passwords e, portanto, de conseguirem assim ter credenciais válidas de acesso à vossa organização. Mas o que é que significa então perdermos este acesso ao Entra ID? Portanto, o Entra ID é onde residem as nossas identidades digitais. Significa que se eu perder o acesso ao Entra ID, em primeiro lugar, eu não vou conseguir aceder aos dados e acaba por ser
muitas vezes, um dos primeiros vetores de ataque, ou seja, querer comprometer, um hacker querer comprometer o acesso a estas identidades. Deixem-me dizer-vos que há organizações que, em termos de ranking de prioridades, consideram mais importante proteger as identidades digitais do que a própria vida humana. Portanto, em termos de valor, para a organização está superior. Portanto, mais facilmente substituem um CEO do que as credenciais digitais do mesmo. E, portanto, assim um bocadinho mal comparado e, portanto, vendo aqui a diferença entre aquilo que é o Azure, ou seja, a comparação entre a Active Directory e o Azure AD, portanto, temos o Entra ID é o cérebro que gera aquilo que são os nossos dados. Portanto, se eu não tenho cérebro, também não vou conseguir aceder aos meus dados. E por isso é que é tão importante protegermos também aquilo que dá as ordens, as instruções, as regras, as políticas para poder aceder aos meus dados e às minhas aplicações. Portanto, há objetos que, efetivamente, não se encontram nos dois lados. Portanto, se todos nós conhecemos a estrutura mais tradicional on-premises, que é baseada na Active Directory interna, o Entra ID será mais ou menos o equivalente para a cloud e, portanto, há zonas onde são aqui cinzentas, temos informação de um lado ou de outro. Agora, sendo que há objetos e propriedades que existem no Entra ID, mas que não existem na Active Directory on-premises. Os roles, portanto, os users poderem fazer reset de passwords, poderem gerir licenças, as próprias licenças, não é? Portanto, poder assignar, portanto, licenças ou não, só residem na cloud, autenticação multifator, aplicações que utilizam a gestão de identidades do Entra ID para, por exemplo, para efeitos de single sign-on. E, portanto, se eu não tiver essas conditional access policies, eu não vou conseguir aceder aos meus dados. Portanto, existe aqui uma multiplicidade de papéis. Os dynamic groups, por exemplo, se o utilizador sai de marketing e vai para vendas, deverá deixar de ter acesso a determinados conteúdos e acesso a outros, e permissões, tarefas. Portanto, tudo isso são informações que estão residentes no Entra ID. Alguns destes objetos podem ser recuperados, e aí a Microsoft tem feito um investimento em permitir que isso seja possível, ou seja, todos nós percebemos que ficarmos dias sem acesso a uma localização onde eu tenho tanta informação e tão relevante para o meu trabalho é muito relevante. Agora, há coisas que não podem simplesmente ser recuperadas. Portanto, o Recycle Bin, tal como há muitos anos atrás nós tínhamos o Recycle Bin, tínhamos e temos, no nosso PC, não é uma política de backup. Há uma retenção de 30 dias, por onde alguns dos objetos que são apagados vão, mas fim desses 30 dias deixam de estar disponíveis e são apagados permanentemente e não é possível de os recuperar. Para além disso, há objetos que nem sequer passam pelo tal Recycle Bin, que são os Hard Deleted Objects, que vão diretamente para o lixo e que não são possíveis de recuperar. Uma terceira razão, se eu fizer uma alteração, tal como aqueles administradores fizeram, isso não vai para o Recycle Bin. Se fizer uma alteração com um erro, isso simplesmente não há forma de recuperar. Portanto, são dados que em si não são preciosos, mas que em termos de perda de tempo e de downtime que vai implicar para a minha organização, se eu tiver que os recuperar, vai significar muito, muito tempo. E, portanto, objetos que não são cobertos pela Recycle Bin. Já falei, então, em objetos que não existem no AD, os roles,
as licenças, os Conditional Access Policies, Applications and Service Principles. Ou seja, mesmo aplicações externas que não sejam, estão dependentes, que não sejam de 365, estão dependentes de alguns serviços de 365. Objetos que são apagados de forma permanente, portanto, que estão aqui listados, e finalmente aqueles que não passam pela Recycle Bin. Tanto os alterados como aqueles que expiram a sua validade ao fim de 30 dias. Então, é agora que eu vos vou conduzir por aquilo que é o agreement da Microsoft, que é o modelo de responsabilidade partilhada. Se nunca leram, convido-vos a ler, em que taxativamente está aqui dito em que recomendamos que façam backups regulares do vosso conteúdo de dados. Curiosamente está até em letra grande, do vosso conteúdo e dos vossos dados, que guardam nos nossos serviços e que utilizem para isso aplicações de terceiros para o fazer. Portanto, a Microsoft tem a responsabilidade por ter os data centers em funcionamento, o hardware, as virtualizações, as redundâncias em termos de hardware, tudo isso. Agora, os dados são nossos. É a nossa responsabilidade de fazer backup a esses dados e é do nosso interesse também que tudo aquilo que tem a ver com a gestão, a organização, as permissões, seja também feito backup de forma a garantir uma rápida continuidade de negócio em caso de necessidade. Portanto, acho que ninguém discute que, em termos dos dados, e se calhar eu não teria a mesma facilidade em passar esta mensagem aqui há 5 anos atrás, quando eu dizia, atenção, que a Microsoft não faz backup aos dados no SharePoint, no Exchange, eles não fazem isso, eles guardam uma retenção. Hoje em dia acho que há uma muito maior sensibilização para todos que os dados são vossos, devem fazer-lhes backups e guardá-los e seguirem as regras e as boas práticas dos backups habituais. Eu acho que a isto se deve também adicionar aquilo que tem a ver, então, daquilo que temos estado a falar. Portanto, das ferramentas que me permitem gerir acessos, gerir tarefas, gerir comportamentos e gerir aplicações externas, que é tudo aquilo que está listado aqui. Portanto, quando eu procuro uma solução para fazer backup dos dados que tenho on-premises, eu devo seguir uma série de regras. O mesmo se aplica para fazer backup aos dados que eu tenho em aplicações SaaS. Não é diferente. Portanto, devo perceber o que é que está coberto e o que é que não está coberto, se todos os dados são importantes e relevantes para mim ou não. Devo ter definido um Recovery Point Objective e um Recovery Time Objective, ou seja, num outro cisne negro, se o 365 estiver em baixo, se eu tenho acesso aos dados, se eu tenho possibilidade de aceder a esses dados, como é que eu consigo fazê-lo? Se existe redundância geográfica, isto é curioso porque se eu estiver a fazer backup do 365 para Azure AD, será que eu tenho redundância geográfica? Ou será que estou a fazer backup dentro do mesmo data center? Não é? Ou vou fazer backup do 365 para dentro de portas, ou seja, o percurso que eu fiz foi tirar os dados dentro da empresa para colocar fora da empresa e agora vou trazê-los de volta para dentro da empresa e tenho uma vez mais que voltar a gerir hardware, pensar qual é que será o storage que eu vou necessitar nos próximos 3 a 5 anos e deixem-nos confidenciar que o ritmo de crescimento dos dados que eu tenho na cloud acaba por ser um bocado mais rápido daquilo que eu estava à espera sempre. Pronto. Se eu tenho os dados numa segunda cópia off-site, portanto não se esqueçam da regra 3, 2, 1, 1, ou seja, 3 cópias em 2 mídias diferentes, um deles off-site e um deles imutável. Eu compro essa regra, 2 mídias diferentes em 3 localizações e um deles, vamos dizer que este será o mais imutável, não é? Se é possível testar, como qualquer plano de recuperação de desastre, como qualquer ferramenta de backup, que não é mais do que uma promessa de que um dia vou restaurar, portanto só consigo ter a certeza que vou conseguir restaurar esses dados se os testar e com alguma regularidade. Portanto, façam também testes de recuperação, até para medirem o tempo de recuperação.
E também entramos depois na componente mais económica, não é? Portanto, qual é que é o espaço que eu vou necessitar para armazenar estes backups, qual é que é o tempo de retenção, se existem cotas por utilizador, se existem cotas de download, portanto, existem ferramentas que, e na cloud isto acaba por ser bastante comum, que é muito barato pôr lá os dados, mas depois começamos a pagar os dados quando os vamos buscar, e portanto, tenham também em consideração isso. O que é que eu faço se um utilizador sair da empresa? Os backups continuam a ser guardados ou não? Se eu posso reutilizar as licenças para quem eu vier substituir, se os dados mantêm-se disponíveis ou não. E hoje já ninguém fala nisso, há 3 anos era só do que se falava, mas isto é o mundo da informática, não é? O Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu tenho o direito a ser esquecido e se cumpre com todos esses requisitos. Dito isto, eu falo aqui digamos assim, em 5 pilares destas soluções que sejam de armazenamento de backups na cloud, que nós sugerimos que sejam soluções cloud para cloud, ou seja, que eu possa ir buscar os dados diretamente às aplicações SaaS e colocar em localizações distintas noutra cloud, sem ter que passar pelas soluções on-premises, que sejam auditáveis, simples. Aí, pronto, a não ser que tenha uma equipa TI que esteja sobredimensionada, que eu não conheço nenhuma e que tenham muito tempo para aprender aplicações novas, portanto, sugiro que a simplicidade seja de facto valorizada, porque vai-vos poupar de facto muito tempo. E o fundamental, que tem a ver com a recuperação. Portanto, quando falamos em backups, orientamos-nos muito para a questão do backup, quando o foco deve ser sempre a recuperação, e podemos recuperar de forma simples, rápida e instantânea e em todas as condições. Portanto, gostava então de reforçar dados muito relevantes, regras e configurações muito importantes para cumprir os requisitos de tempo de recuperação. Dito isto, gostava lá está, de falar então destes 5 pilares. Portanto, pensem numa solução de continuidade de negócio e de recuperação de desastre, simples, económica, de recuperação instantânea e segura. Porque lembrem-se que os cisnes negros existem, são previsíveis, são mais facilmente previsíveis a posteriori, não é? É o conceito principal, mas podemos estar preparados, e para estarmos preparados é sempre necessário pensar antecipadamente. Não deixem que isso aconteça dentro das vossas organizações, preparem-se antes disso para poderem dizer que sim, senhor, vão conseguir recuperar um dia que sejam atacados. Pronto, deixo aqui os meus contactos. Eu costumo partilhar algum conteúdo que eu considero interessante, por exemplo, acerca de planos de recuperação de desastre no meu LinkedIn. Temos também alguns e-books sobre a norma NIS 2 e agradeço aqui a vossa atenção e estarei disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Muito obrigado.